A partir de agora, sessão plenária. Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a essa Casa Legislativa. Nós vamos dar início à nossa quarta audiência pública do 9º período, audiência atendendo o requerimento 3.335 de 2018, de autoria da vereadora Ana Rossignoli, para discutirmos assuntos referentes à rede de água, esgoto e captação de água pluvial na rua João Kroman Sobrinho, no bairro São Pedro. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o secretário de Obras, doutora Mauri Coure, o subsecretário de Obras, o doutor José Walter, o subsecretário de Defesa Civil, senhor doutor Jefferson Rodrigues, representando o diretor-presidente da CESAMA, o diretor de Desenvolvimento e Expansão, doutor Marcelo Amaral, o gerente do Departamento de Operação e Manutenção da Secretaria de Obras, doutor Domingos Gouveia, representando os demais moradores do bairro São Pedro e morador dessa região, o senhor Cristiano Andrade, o advogado do senhor Cristiano Andrade, o doutor Sérgio Machado, o assessor jurídico da Secretaria de Obras de Juiz de Fora, doutor Lúcio Martins, o assessor jurídico da Secretaria de Obras, o doutor Manuel Denezini, ex-procurador desta Casa. Justificamos aqui a ausência do vereador Betão, que tem compromissos assumidos anteriormente. E para compor, e também citar, representando a Secretaria de Administração, o gerente de patrimônio, o senhor Elber Queiroz Pereira, que se encontra no plenário. Elber, tudo bem? Bem-vindo. Eu pediria aos vereadores que se encontram nos gabinetes, para que se dirijam ao plenário para participar da nossa reunião. Nós não temos correspondência, nós vamos passar a palavra para a vereadora proponente dessa audiência, a vereadora professora Ana Rossignoli, para suas considerações iniciais. Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes, a doutora Maria Aparecida, nosso braço direito desta casa, a extensão da mesa e ao público presente. Senhor presidente, a situação do senhor Ângelo Felicíssimo, que é um senhor de 83 anos, a quem eu peço o cerimonial que traga o senhor Ângelo para se assentar aqui na extensão da mesa, com a permissão de Vossa Excelência. Autorizado, vereador. O senhor Ângelo tem 83 anos, é um policial do Exército. Sua esposa, Dona Maria da Glória, tem 77 anos. Pode assentar ali, senhor Ângelo. Isso. Obrigada. Era um dia, senhor presidente, que eu acredito que a maior parte da cidade, podíamos dizer, que 80% desta cidade já estava em festejo de comemoração. Só que esse festejo, esta alegria,
contagiou de forma diferente numa quase tragédia na casa do senhor Ângelo. O senhor Ângelo construiu o seu imóvel com as economias que conseguiu durante anos e anos servindo a pátria pelo Exército Brasileiro. E, de repente, ele se viu na rua da noite para o dia. Numa chuva de 27 de dezembro de 2016, a casa do senhor Ângelo e do seu genro Cristiano, que eu conheço profissionalmente, porque tive negociação com ele em 2010, veio quase que a desabar. O senhor Ronaldo também, parece que está ali na plateia, teve o mesmo problema, e assim com outros moradores. E foi na noite de 28 de dezembro de 2016 que eu já estava com as malas arrumadas para a viagem, quando recebi o telefonema do Cristiano, me pedindo socorro. E, imediatamente, pedi a ele que ligasse para a Defesa Civil e também o fiz, através de uma ligação para o doutor João Batista, que estava de plantão naquele dia. E fomos até a casa do Cristiano. Claro, a minha viagem foi por água abaixo. Eu já não pude mais viajar, porque eu não tinha condições. Eu não poderia deixar um senhor nesta idade, desamparado, sem um socorro imediato. Aí o doutor João Batista Rinaldi foi até o imóvel, visitou ali todos os imóveis da rua, foi até o edifício Parque das Torres e constatou-se que a rede de água havia rompido. Me parece que, à época, o doutor Domingos, o doutor Zé Walter, também estiveram lá, deram todas as orientações necessárias, mas era um momento de muita chuva, que não se resolvia do dia para a noite. Então, nós acalmamos, né, o senhor Ângelo e a família, juntamente com a esposa e toda a família. O senhor Ângelo morava no segundo andar, seu genro, né, você é genro do senhor Ângelo, não é isso? No andar térreo. E aí fomos na corrida para encontrar onde colocar essas duas famílias. Por minha sorte, eu liguei para uma pessoa muito especial, que é o proprietário da imobiliária Sênior, o Antônio Dias, e ele me disse: eu te entrego a chave de 2 casas, para você abrigar essas 2 famílias. Mas eu também estou saindo de viagem amanhã de manhã, e você faz o que for melhor. E assim fizemos. Alojamos o Cristiano numa casa, o senhor Ângelo em outra. Imagine um senhor desta idade, sua esposa com 77 anos, que mora num lugar há muitos anos, ter que sair da noite para o dia por problemas causados na rede de água pluvial e fluvial. Para mim, o assunto estava resolvido. Eu vi que o doutor Domingos esteve lá, vi que o doutor Zé Walter esteve lá, para mim estava resolvido. Quando agora fomos procurados pelo senhor Ângelo e o Cristiano novamente, dizendo que nada havia sido feito. E isso nos preocupou, porque nós não podemos permitir que uma pessoa desta idade perca seu imóvel por falta de assistência do poder público. Este fato, senhor presidente, vale ressaltar que é desde 2006 que eles vêm sofrendo com este vazamento. Então, as últimas 3 administrações nada tiveram a ver com o caso. Mas nós precisamos que a atual administração tome a medida cabível para que o senhor Ângelo, que tem o nome de Ângelo Felicíssimo, volte a ser feliz. Para que ele volte para sua casa, assim como ele fez com grande alegria quando ele iniciou a sua obra.
Eu vou terminando a minha fala para dar espaço para os demais falarem, mas eu gostaria, o Cristiano me disse que entregou à TV Câmara um vídeo, eu gostaria que antes da fala do Cristiano, passasse o vídeo de toda a filmagem, de todo o drama que eles vêm vivendo no seu imóvel. Obrigada, senhor presidente. Perfeito, vereadora professora Ana. Acusamos também a presença do vereador Betão, plenário, e também do morador do bairro São Pedro, o senhor Ângelo, também que se encontra presente. Eu pediria à técnica que passasse o vídeo e, a seguir, nós vamos passar a palavra, após o vídeo, para o advogado, senhor Cristiano, doutor Sérgio Machado. Mas vamos primeiro, também acusando a presença do vereador Wagner, vereador Sargento Melo, vereador Juscelio, também presentes na audiência pública. Pode passar, por favor. Olha isso. Olha o piso. Eu vou lá ver sua mãe. Calma, meu filho. Calma. Calma, só abrir o ralo aqui do banheiro, peraí. Tá enchendo tudo aqui. Que é isso? Que é isso? Aí. O responsável pela Secretaria de Obra fala que, você deveria colocar isso, que a responsabilidade é do loteador ainda, e não da Secretaria de Obras. Então, eu acho que o oficial de justiça tem que fazer a função dele da melhor maneira possível, que é o que ele está fazendo. Agora, com toda seriedade, você acha que tem condições dessa maneira de ficar isso aqui? A maneira não vai ficar. E quem tem que fazer essa obra? Bom, a questão é o seguinte, Essa é a pergunta, só quero saber quem tem que fazer. Essa é a pergunta clássica, ficar desse jeito não tem como. a alternativa que está sendo proposta como uma proposta ao condomínio, à administração do condomínio, seria uma parceria para fazer um novo caminhamento da rede, mas que dependeria da aceitação por parte do condomínio, de uma parte do custo da obra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, professora. Eu não sei aí, acho que parece que o Cristiano gostaria de expor a situação dele Professora, antes do advogado. nós vamos passar a palavra para eles, porque não tinha, aparentemente não teriam inscritos da plateia, mas nós temos 3 inscritos, então nós vamos passar a palavra para a plateia e, posteriormente, nós vamos passar para a extensão da mesa e tanto o Cristiano quanto o doutor Sérgio vão ter direito ao uso da palavra. Também anunciamos aqui a presença do vereador Obama Júnior, líder do governo, na audiência. Nós vamos passar a palavra, para os componentes da plateia, os inscritos. O primeiro é o senhor Pedro de Alcântara Martins, morador do bairro Esplanada, por 5 minutos, senhor Pedro. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos que estão presentes nesta audiência, que é de grande importância, porque o problema de água pluviais nas ruas são muitos.
não é só nesse local aonde foi dito, né, que a nossa vereadora citou, não. No bairro Esplanada, na minha rua, só tem um trechinho lá que tem rede de água pluvial. Então tem uma rua bem a pique lá, que quando chove, não tem ninguém que consegue parar em pé naquela rua de tanta água que desce. Então o bairro inteirinho, somente na minha rua, tem um trecho que existe captação de água de chuva. Olha bem, a Rua Maria Luísa Tostes, a Rua Aprílio Ribeiro, Miguel Couto e parte da professora Valquírio Seixas de Farias, que sai ali na pracinha. Desce uma verdadeira cachoeira. Agora, o mesmo que está acontecendo lá, está acontecendo em diversos bairros. Porque a prefeitura não fez estrutura para receber essa água das chuvas. Veja bem, ninguém poderia imaginar que os bairros iam crescer tanto como cresceram. Por quê? Há 10 anos atrás, a rua que você via uma casa baixa, hoje tem 2 andares. Então, com isso, vai só acumulando águas. E se não tem local para colher essa água, ela vai correr na rua. E é o que está acontecendo no meu bairro, e está acontecendo em toda a parte alta da cidade. Então é preciso que a prefeitura pare de enxugar gelo e comece a reagir, comece a fazer obra de captação dessas águas, enquanto não causa coisas piores. Porque vai chegar de um ponto que vai começar a derrubar as casas. Isso não tenha dúvida. O que aconteceu em São Pedro, na casa desse senhor aí, isso é coisa que vai acontecer em diversos lugares se não houver estrutura. Porque a água, quando ela desce de morro abaixo, ela vem com muita força. Ela vem derrubando tudo que tiver. Então eu preciso, em primeiro lugar, fazer estruturas para receber essas águas, para que possa resolver o problema. Porque só falar não adianta. Se não tem verba a prefeitura, que busca a verba do governo federal e faça essas obras para que possa proteger a nossa comunidade de Juiz de Fora. E eu agradeço a oportunidade. Nós agradecemos o senhor Pedro de Alcântara e convidamos o segundo orador da plateia, o senhor Ronaldo Martins do Nascimento, morador do bairro São Pedro. Pela ordem, senhor presidente, antes do senhor Ronaldo falar. Pela ordem, professora Ana. Vale ressaltar, senhor Pedro, que aquela água não estava correndo na rua, não, era dentro da casa do morador. A casa dele ficou a céu aberto. Aquela água não corria naquela velocidade pela rua, e sim dentro da casa do seu Ângelo, que levou anos e anos juntando seu dinheirinho para construir aquele imóvel. Quando é na rua, ainda tem uma situação, porque a rua está a céu aberto. Mas aquela água era dentro da casa deles. Obrigado. Perfeito, professora. Senhor Ronaldo, por 5 minutos, por favor. Pessoal, boa tarde. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Queria agradecer também pela oportunidade que a vereadora Ana está nos dando aqui. E esse problema que a gente já vem aceitando, aí tem 9 anos que eu moro naquele local, e pela terceira vez eu senti um medo na minha vida. Medo de perder minhas crianças, a minha família. Você desculpa que eu estou um pouco emotivo, porque a gente lutou tanto para ter outra casa. E vi meus filhos lá daquele jeito: papai, a nossa casa vai entrar água, nós vamos morrer afogados. Não, meu filho, papai está aqui, então me ajuda, me protege. Vocês viram na filmagem lá. Eu tenho 2 meninos gêmeos e uma menina.
Na época da primeira coisa que aconteceu, a gente estava na varanda da nossa casa, de repente começou a chover. Forte, forte. Falei, pô, vamos sair daqui que está chovendo muito. Foi a gente sair, tirar as cadeirinhas, o muro cedeu todo. Aí foi aquela aguaceira dentro de casa, que vocês viram na filmagem, e a gente entrou em desespero. Corremos na casa do nosso amigo Ângelo, que eu trato ele como meu segundo pai. Chegou e estava na mesma situação da nossa. Então, vamos unir todo mundo, nossa família, e vamos rezar e pedir a Deus para iluminar nós. Aí, graças a Deus, da segunda vez, a água não entrou, porque a gente se protegeu um pouco. Mas a gente viu o desespero do Sr. Ângelo, do Cristiano, e eu queria pedir a vocês, gente, que pensem na nossa situação, porque são famílias trabalhadoras que cumprem suas obrigações de imposto, são famílias do bem, e esse ano eu não tive condições de sair da minha casa por motivo financeiro. Tive que todo dia olhar para o céu, olhar, hoje vai chover, não vai, vai chover, não vai. E você entra dentro da sua casa e vê seus filhos lá deitadinhos, no maior sono de paz, e você não dorme à noite. Eu trabalho de turno de revezamento, eu vou trabalhar e fico desesperado, gente, vai chover, não vai, vai chover. Começa a chover, a primeira coisa que eu faço, ligo o telefone para minha casa, minha esposa, como está aí? Flávio, se você vir, meu filho, junta tudo e vai embora. A gente fica agora nesse período chuvoso, vou mentir para vocês não, com malas arrumadas, prontinha, porque se der alguma coisa, é conta de recolher nossas crianças, nossa família e sair dali, como nós fizemos. Então, gente, eu peço a vocês aí, as autoridades, sei lá quem for, que nos dê esses apoios. Não, como o nosso amigo falou, não é só na nossa casa, no bairro São Pedro, mas em outros locais. Mas vocês, como autoridade, vocês têm autonomia para isso, para mandar e desmandar, mandar fazer o que tiver. Se tiver que se apropriar, pelo pouco que a gente entende, pelo bem da comunidade, eu acho que conseguem fazer isso. Não sei, eu não entendo de lei, mas um pouco que a gente entende. Eu acho que a gente poderia pensar um pouco mais e tentar ajudar a nossa família. Você vê o Sr. Ângelo, um senhor de 88 anos, que me admiro muito, pela idade dele, pela força que ele tem. Ele me consola mais do que eu consolo ele. Os problemas que ele me dá, ele fala, só acredita em Deus, vai com fé, que tudo vai dar certo. E é o seguinte, a minha família não mora aqui em Juiz de Fora, são de fora. É só eu e minha esposa. Então, tudo que acontece, qualquer problema, é Sr. Ângelo, é Dona Glória, é Cristiana, é Gabriela, que não está lá porque a casa dele está inabitável. Mas sempre nos acolhe. Então, a gente peça a vocês que nos ajudem. Tem aqui o Paulo, que mora na casa de cima. Ele já teve vários problemas, até mais do que eu. E todo ano ele faz análise, todo ano, gente, o volume de água está aumentando, e a rede nada de mexer. Ele teve lá, estudou o nosso caso, e ele já teve problema de água dentro da casa dele, de mais, se eu mentir, mais de 2 metros de altura. É um lugar por cima que a água não deu vazão dentro do escoamento e a água foi para dentro da casa dele. Então, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Não estou aqui para sensibilizar ninguém. Eu estou aqui para expor os nossos problemas que nós estamos passando. Tanto eu, como a família do Sr. Ângelo, quanto mais pessoas que precisam das autoridades para que os recursos sejam, todos eles, tentados ser sanados da maior maneira possível. Eu agradeço aos senhores, uma boa tarde. Nós agradecemos, Sr. Ronaldo. Sr. Ronaldo, vamos ver se no final da audiência a gente consegue ter uma posição mais clara aqui hoje para vocês, moradores daquela região. O próximo orador, o Sr. Paulo Henrique Scafuto, morador do Portal da Torre. Por 5 minutos, Sr. Paulo Henrique. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde e obrigado pela oportunidade de estar aqui expondo a nossa situação, tá? Nesse espaço democrático que é a Câmara dos Vereadores. Só para ilustrar, em 2009 eu mudei para o Portal da Torre, que é uma associação de bairro, não é um condomínio, e logo em dezembro daquele ano, eu já tive a primeira invasão de água dentro da minha casa. E como eu sou da área, eu sou engenheiro formado aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, sou engenheiro calculista aqui na cidade, e me preocupei muito com o volume de água que entrou na minha casa. E tão logo eu observei e fiz um levantamento, eu vi que eu teria que acionar a prefeitura
para poder ver o que seria feito, uma inspeção, seja para ver se havia algum problema, ou se, de ordem entupimento, ou de problema de dimensionamento da rede. Enfim, eu tenho esse protocolo na minha residência desde 2009, e coloquei um texto atrás, inclusive colocando a minha opinião de que era um problema de dimensionamento da rede, que parece que é claro para todos, tá, que estão envolvidos nisso. A manilha é muito pequena. Eu vou dar um pequeno exemplo. A particularidade do local é o seguinte. Todos aqui conhecem a Olegário Maciel e todos conhecem a Tiradentes. Ruas paralelas uma à outra. Imaginem os senhores que a gente não tivesse ruas transversais, como a Pasteur, como a Paleta, qualquer uma delas. E você dependesse que a água viesse da mais alta para a mais baixa apenas por tubos, e não pelas sarjetas dessas ruas transversais. Esse é o problema dessa região. Como o condomínio, a associação, o condomínio, né, que hoje ele é fechado, não há um logradouro entre a rua que eu moro e a rua lá embaixo. Primordialmente, essa água da chuva tem que passar por essa tubulação. E quando a precipitação é muito alta, ela não dá conta, começa a encher e ela vai pelos lugares que ela acha. Então, ela vai por dentro da minha casa, pelo meu vizinho e pela casa deles todos. Por essa particularidade, tem um potencial de estrago muito grande. E isso eu enxerguei desde o início e pedi para que fosse colocadas providências desde esse tempo. Para encerrar, de 2009 para cá, foram 7 vezes que a minha casa foi invadida por essa água. Nesses anos todos, várias visitas dos profissionais da prefeitura, depois dos profissionais, dos moradores, porque até um determinado ponto, a gente nem sabia que um tinha problema com o outro, e o outro tinha o mesmo problema. A última vez que houve visitas lá no local, eu falei, gente, já tem tanta visita aqui, e nada feito, que será que se tivesse feito uma programação técnica, um cronograma técnico, se tivesse me falado, olha, Paulo, daqui a 10 anos está programado para resolver o seu problema, mas está programado. Isso até hoje não tem. Porque se você tiver um horizonte, mesmo que seja de 10 anos, vai resolver. Não, não tem nada. Então, é para colaborar com a cidade. Porque eu sei, inclusive, como é que é o nome do primeiro que falou aqui? Senhor Pedro, realmente, a topografia de Juiz de Fora, ela é uma topografia muito ruim para essas questões. As redes estão antigas, mal dimensionadas, mas a gente precisa ter, no mínimo, programação. No mínimo, programação. Porque, tem R$10 para gastar em um mês. Ótimo, vamos fazer essa obra aqui. No outro mês, vamos fazer outra. Mas não há uma programação, nem um horizonte de que seja pronto. Porque a gente sabe das dificuldades dos profissionais que estão lá também. Mas vamos pensar o seguinte, gente. Se tiver R$1, eu acho que R$1 deve ter. O IPTU da minha casa custa R$2.000 por ano. Então, deve ter um jeito de fazer uma programação que nem, olha, Paulo, daqui a 20 anos, 10 anos, será que ficar pronto. Então, é isso. É só a gente se organizar, como estamos aqui. Eu acho que organização é um grande exemplo de civilidade, né? Então, todos aqui estamos num espaço democrático, vamos ver se a gente consegue resolver isso aí. E de todos, porque eu sei que Juiz de Fora sofre também, né? Todos os habitantes estão sofrendo com isso. Então, se organizar, todos são atendidos. Obrigado. Perfeito, doutor Paulo. Nós agradecemos a explanação, foi bem didático, inclusive, deu condição da gente até entender bem o problema, né, dentro da maneira que o senhor fez a observação. Nós vamos passar agora a palavra à extensão da mesa por 5 minutos. Uma das pessoas também, né, que está passando por essa dificuldade lá no bairro São Pedro, o senhor Cristiano Andrade, por 5 minutos, senhor Cristiano.
Tá ok. Tudo bem? Boa tarde todo mundo. Boa tarde, dona Ana. O problema que ele falou na verdade, é exatamente isso. A gente já sabe, o problema já vem se alastrando há muitos anos, entendeu? Eu fiz 9 obras na minha casa por problema de infiltração. E eu falei, não entendi o porquê daquela infiltração. Até que nós fomos entender que tinha uma rede que passava lá, porque quando nós compramos também não fomos informados dessa rede. E a minha sala estava oca, o quarto dos meus filhos estava oco, quando eu bati o pé. Quando eu ia trocar o piso, virei para o rapaz e falei que assim, o pedreiro, falei, vamos quebrar aqui, só para mim poder ver o que está acontecendo. Quando quebrou, ele quase sofreu um acidente fatal, porque ele desceu 1,5 metro com uma placa de laje. Tinha um buraco no meio da minha sala. Aí quebrei a casa toda, gastei 132 sacos de cimento, em pouquíssimo espaço para fazer um contrapiso na casa de novo. E isso foi em 2009, mais ou menos. O que aconteceu? Hoje, o mesmo oco está lá. Ou seja, a gente chama a prefeitura por inúmeras vezes. Eu sabia que esse problema ele ia se alastrar, eu que documentei tudo. Esse vídeo não mostra nem a ponta do iceberg, entendeu? É desde 2006 que eu tenho tudo documentado, da rede vazando, a rede dando problema, um erro pluvial, eu não sou da área, mas esgoto não pode ser ligado na pluvial, e lá é ligado, não existe rede de esgoto da frente da minha rua para lá. Aí até o funcionário da Sesama, no dia, ele falou, não tem rede. Eu bati o pé para ele e mostrei para ele que não tinha através de vídeo, porque eu entrei lá dentro e filmei tudo. Então, a rede de esgoto está ligada na pluvial que joga dentro do córrego, entendeu? Então, ou seja, quando foi em 2016, 27 de fevereiro, para ser preciso, em 2016, a casa do Ronaldo desabou com o muro, a minha casa entrou água. Quando foi 9 de dezembro de 2016, a minha casa entrou água com mais incidência. Quando foi 27 de dezembro de 2016, foi onde a bomba explodiu, porque entrou toda a enxurrada que os senhores viram aí, entendeu? Entrou água na casa da minha sogra em cima, pela terceira vez também consecutiva, porque a rede não tem dimensionamento, como o Paulo falou. É uma rede de 70, se eu não me engano, não é? 60, menor ainda do que eu achava. Ou seja, quando nós mudamos para lá, as casas deles não existiam, entendeu? Então, o que aconteceu? Todas as casas aumentou, teve esse aumento e foram construindo e fez o ligamento nessa mesma rede. Ouviu falar, através do senhor Domingos, que houve um acordo entre prefeitura e Miguel Lucas, loteador do condomínio, né? Que aquela rede não era para estar ali. Inclusive, o terreno que ela estava proposta a ser passado, já está lá até hoje. Aí agora tem um papo de que o dono não quer vender o terreno. Não engulo. Porque se é pelo bem da comunidade, eu acho que a desapropriação ele não tem esse poder de falar que não vai vender. Entendeu? O que está acontecendo? Estão cozinhando a gente. Só que eu acho que assim, não contavam dessas provas, que é 101%, não é nem 100%, desde 2006, porque tem muito mais coisa. Para quem precisar, para quem quiser, eu tenho cada coisa guardada, documentada, que comprova tudo. Então, o que a gente quer? Nós saímos da nossa casa, fomos obrigados a sair por conta de um laudo da Defesa Civil, que falou que assim, a casa está em condições inabitáveis por problema de inundação. Então, não aconselho, porque se tiver um descalçamento da sapata dela, ela vai acontecer. Inclusive, eu mandei vídeos para o senhor Domingos, o que aconteceu em Barra Mansa. Eu falei que assim, isso aqui vai acontecer. O problema é quando. Eu só não quero estar lá dentro. Então, a gente saiu todo desesperado. Tem um problema também físico. Por exemplo, eu e minha esposa, nós adquirimos uma micose que está difícil de sarar por causa do esgoto que voltou dentro da nossa casa, até hoje. Os meus filhos, tive que tirar o meu filho de um colégio particular bom por conta de contenção de despesa, entendeu? Para não deixar... Porque não está conseguindo pagar nenhum aluguel. A gente passou o aluguel, quem está pagando somos nós. Então, assim, a prefeitura nem aí. Então, eu tive que acionar esses vídeos no Facebook, o pessoal do JF da Depressão compartilhou, e, graças a Deus, está começando a dar esse relevo. Mas tem muito mais coisa. Eu só não quero soltar. Vamos tentar resolver na paz, porque tem muita coisa, entendeu? Então, assim, o meu filho pequeno, o Cauã, ele faz tratamento com psicólogo, porque vai chover, ele fecha a janela. Entendeu? Fala, vai chover, então pegou trauma. Então as crianças pegaram trauma. Isso não é fácil. Aí você vê aí, festa daqui, festa dali. Poxa, gente, pelo amor de Deus, a gente está lidando com o ser humano, entendeu? Então, assim, é um descaso total. Agora, outra coisa, a casa está lá vazia, mas o IPTU está pago. Entendeu? O IPTU está pago porque a gente é pessoa de bem.
Nós não queremos ser lesado, não, a gente só quer, porque se esse aluguel for pago, pode falar um negócio, sinceridade, não quer ser indenizado, não. 30 anos, pode durar o processo, que paguem o meu aluguel para eu poder não ficar nesse prejuízo. Obrigado, gente. Nós agradecemos o depoimento do Cristiano, sincero, Cristiano, né, Cristiano? Depoimento de quem está passando pela dificuldade, parabéns. Nós chamamos agora o próximo orador na extensão da mesa, o advogado, senhor Cristiano Machado, do Cristiano Andrade, doutor Sérgio Machado. Os 5 minutos, doutor Sérgio. Boa tarde, presidente, e aos demais vereadores, autoridades e o público presente. Eu fui convidado pelo senhor Cristiano, senhor Ângelo, né, senhor Ronaldo, aonde eu represento junto ao judiciário com a ação própria para esse tipo de ocorrência. Foi muito bem explanado, muito bem explicado aqui, tanto pelo senhor Cristiano, o senhor Ronaldo e também pelo doutor Paulo Scafuto, engenheiro, né, a situação no local. Com relação ao processo, às vezes vocês podem estar perguntando, poxa, se eles estão passando por isso tudo, por que não ingressaram com ação judicial? Por que não buscaram? Sim, eles têm processo judicial. A princípio, doutora Roberta, excelentíssima juíza titular da primeira vara da Fazenda Pública Municipal, onde foi distribuído os processos, ela concedeu a liminar para que a CESAMA, né, ela reformasse, né, fizesse as reformas necessárias na rede de esgoto, com pena de R$ 500 dia multa se não cumprisse. Não foi cumprido. Posteriormente, a doutora Roberta julgou-se incompetente para julgar o caso. Isso já é um informe, não tenho certeza, tá? Mas o que me passaram é que o pai dela, ou ela, não sei, mora no condomínio, ou é condomínio ou associação, Paulo? Associação, Portal das Torres. Isso. Então, ela se julgou suspeita e esse processo foi para o doutor Rodrigo, né, que é o juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal. O doutor Rodrigo, sabiamente, né, concedeu novamente uma liminar para que o CESAMA, né, juntamente com a Secretaria de Obras, fizesse as reformas necessárias no local, bem como pagasse os aluguéis pertinentes ao senhor Ângelo Felicíssimo e ao senhor Cristiano, que estão morando em outro local que não a casa própria deles. A CESAMA, ela entrou com o recurso pertinente, tá, o agravo. Este agravo no Tribunal de Justiça, ele foi, de uma certa forma, dado parcialmente provimento, ou seja, suspendeu as obras, mas concedeu o pagamento dos aluguéis, né? Só que, senhor presidente, o que ocorre naquele local e na questão judicial? A transferência de responsabilidade. Existe uma rede de esgoto, tá, que é de competência do CESAMA. Existe uma rede de captação de águas pluviais, que é da Secretaria de Obra. E nisso, um depende do outro para fazer as obras. E nisso, um joga a responsabilidade para o outro. E agora tem um terceiro fator, é que os dois estão jogando a responsabilidade para a Associação Portal das Torres. E aí eu pergunto, de quem é a responsabilidade? Pergunto, essas famílias vão continuar a sofrer
com toda época de chuva, aproxima agora, né? Parece que depois da primavera vem as chuvas. Essas crianças que estão aí atormentadas com todas as vezes que chove, o senhor Cristiano não poder voltar a morar na sua casa, será que a administração pública não tem a sensibilidade de entender o que essas pessoas estão passando? O judiciário entendeu, sim, porque o judiciário ele fez o que pôde, concedeu a liminar, mas até isso a administração pública ela nega em cumprir. Nega em que sentido? Usando de todos os recursos, só para terminar, vou estar terminando, 2 minutos. Retornando, até quando a administração pública vai ficar negando? Negando de que forma? Usando recursos constitucionais para conceder o direito dessas famílias. Eu queria agradecer essa oportunidade, tá, senhor presidente, os demais vereadores, de ouvir o clamor dessas pessoas. Com relação ao processo judicial, continua, tá? Peço aí que atendam essas famílias para o bem da sociedade que mora naquele local. A liminar, já falei, mas ele está pedindo, vou falar novamente. A liminar foi deferida, tá? Tanto aqui, em primeira instância, como na segunda instância. Só que a administração pública insiste em não cumprir com a determinação judicial. Muito obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos o doutor Sérgio. Nós registramos aqui a presença dos alunos das escolas municipais, a doutora Ademar Rezende Andrade, Escola Municipal Vereador Marcos Fres, que participam do projeto, conheçam a Câmara hoje, sejam bem-vindos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Juscelio. Presidente, eu quero dirigir uma pergunta para o advogado que falou agora na tribuna, para ser respondida posteriormente. Se a administração está se recusando, segundo informação, a fazer esse pagamento, que outras medidas podem ser feitas? Qual que é o próximo passo? O que vai ser executado a partir dessa recusa? Perfeito, vereador. Com a palavra, o nosso secretário de Obras, doutora Mauri Cury. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana, autora da convocação. Outros advogados aqui presentes, o público aqui assistindo o nobre advogado. Na verdade, eu nem ia falar hoje, nós íamos falar o que a gente já tinha feito na tentativa de minimizar, mas a gente é muito sensível a essas coisas, desde que eu nunca fui de órgão público, agora já tem 6 anos. Uma das grandes limitações de quem trabalha em coisa pública, que você tem regimentos e tem leis que você é obrigado a cumprir, e a gente, normalmente, qualquer desvio, a gente é processado muito rapidamente. Eu tomei conhecimento desse problema, eu vou estender um pouquinho. O Scafuto, o pai dele era muito amigo meu, esteve lá comigo, foi a primeira vez que eu tomei conhecimento. A gente teve 2, 3 vezes lá, fomos ver o problema que era. Realmente, ele deu azar, assim, a casa dele fica no ponto mais baixo, da onde tem a saída de toda a parte de trás do loteamento. E a gente vai, quando que acontecem uns problemas desses, a gente procura saber na Secretaria de Atividades Urbanas. Então, a primeira coisa que a gente tem, e que eu acho que é muito grande a quantidade, mas nós somos obrigados a fazer isso, aquele loteamento não tem aceite da Prefeitura. Então, eu conversei com o pessoal dessa área de loteamento, a maioria das pessoas consegue a licença, constrói e não pega o aceite.
E nós estamos limitados para atender quando acontece isso. Eu gostaria do testemunho do Scafuto mesmo. Da primeira vez eu não sabia a extensão do problema. Nós tivemos local, nós tivemos uma ideia de fazer o desvio da água. A prefeitura, já naquela época com alguma dificuldade, a gente se colocou à disposição e ele tentou junto aos... Hoje a gente fala quando é uma associação de moradores, naquela época eu não esqueço do valor, caberia R$40. É porque as pessoas só criticam a prefeitura, às vezes as pessoas podem ajudar também. Então, pelo número de moradores, e o Jefferson, que hoje é secretário de obras e hoje da Defesa Civil é morador do bairro, a gente sugeriu a ele que eles comprassem as manilhas, que a gente estava sem condição da quantidade, e pelo número de moradores, nós chegamos à conclusão que era tipo R$50 para cada morador. Não foi à frente. Logo em seguida, quando houve esse problema desse vazamento, que nós fomos chamados a atender, eu gostaria de chamar a atenção o seguinte: todos os problemas que houveram, nós socorremos e resolvemos. Não resolvemos o problema definitivo, mas você, na sua casa mesmo, o domingo que esteve lá, arrebentou o piso e consertou da onde tinha tido a origem da... Tá, então não ficou bom o serviço, mas fez a tentativa. Acontece o seguinte, só um minutinho. Logo em seguida, quando a gente tomou conhecimento disso aí, a gente procurou o Miguel Lucas, que é o loteador, uma pessoa conhecida na sociedade, os loteamentos dele muito bem feitos. Falamos com ele o que estava acontecendo e ele prontamente, ele nos atendeu de fazer o seguinte: eu tenho um terreno na rua, como é que chama a rua? João Cláudio Sobrinho, mais à frente, eu proponho, só tem um terreno vago do lado das duas casas, onde a gente poderia fazer o desvio do que tem hoje. Então, foi proposto a esse morador a troca do lote. E ele não aceitou. Então, nós iríamos partir pela prefeitura, apesar da gente querer deixar bem claro aqui, que nós estávamos proibidos, pela legislação da prefeitura, e por não ter tido aceito, a gente entrar. Mas a gente não acha justo. Então, nós fomos atrás desse morador, que tem esse terreno vago, oferecemos, em nome do Miguel, o terreno dele, para que a gente, fazendo a troca, mudasse a servidão, para poder resolver definitivo o problema. E teríamos de recorrer, voltando ao que o Tatinha falou aqui, o Scafuto, a gente ia correr atrás do pessoal da região para ajudar, a gente mudaria o percurso, tanto da servidão, quanto da manilhamento de 60. Tem que se frisar aqui que essa manilha de 60 corre risco, não são culpa dele, mas alguém que construiu essa casa, ele cortou o barranco vertical e expôs a servidão daquilo que estava lá. Logo em seguida que a gente começou a procurar os proprietários do terreno, que ele não aceitou, que nós íamos entrar, o Elber está aqui hoje, sabe disso, nós levamos ele lá, nós íamos entrar na justiça para desapropriar o terreno e fazer a servidão. O que acontece? Entraram na justiça, eu não estou dizendo que está errado, nós recebemos a intimação que estava na justiça. Nós somos proibidos, dentro da prefeitura, pela legislação, eu não posso agir com processo contra daquele assunto. Mais 3 minutos. Então, está aí os nossos advogados que são testemunhas disso, nós suspendemos, porque a partir do momento que existe um processo, tem que esperar terminar. Vamos supor, se amanhã a prefeitura for considerar culpada, nós vamos ter que cumprir. Agora, a gente não pode antecipar. Agora, eu me coloco à disposição sempre aqui, não é desses moradores, de todos que têm problemas em Juiz de Fora. A gente recebe, os problemas em Juiz de Fora são muito, muito grandes. Nós estamos à disposição para tentar conversar. Infelizmente, a gente é limitado a Secretaria de Obra não é uma secretaria fim. A gente só trabalha com recurso vindo ou do governo, ou da própria prefeitura. Eu não tenho a Secretaria de Obra não tem arrecadação para ela dispor dos recursos. A gente entende o problema, acho que ele tem que ser resolvido. Eu, particularmente, estou à disposição 24 horas por dia para tentar ajudar, pedir às outras pessoas. Agora, a gente tem essa limitação, eu trouxe o nosso assessor jurídico, eu não posso tomar algumas medidas em função do estar na justiça. Não acho que deva tirar, né? Mas eu acho que a gente pode programar uma reunião, a gente vai tentar resolver esse problema mais uma vez. Desculpa até eu cortar o senhor, mas não, deixa ele falar, não pode deixar, pode falar. Não pode. Tá. Então, eu gostaria, eu não estou querendo defender a coisa, nós temos as limitações, inclusive jurídicas,
Mas deixar bem claro, todo mundo aqui conhece, não só a mim, como o Zé Walter, o Domingo, o próprio Jefferson, que foi secretário, a gente está inteiramente à disposição de tentar achar a solução. Temos hoje um bloqueio financeiro violento. Não adianta a gente também esconder isso, que é uma verdade. Mas eu acho que a gente não deve, vamos dizer, deixar por aqui. Eu concordo quando você disse aí, a gente é de órgão público, a gente tem que encontrar uma solução para isso. Eu me coloco à disposição, peço desculpa de tudo que está acontecendo, sei que é muito pouco, a gente lamenta profundamente, não só pela idade, eu acho que independente da idade, nenhuma pessoa deve passar por isso. A gente conhece vários outros casos, mas isso não justifica. Infelizmente, a prefeitura ela não tem recurso próprio, a gente tem recurso de fora. A gente não conseguiu até hoje, Antônio, enquadrar esse tipo num financiamento que a gente tem de risco para muro de contenção, para obras, não consegue encaixar. Talvez as pessoas não saibam, só para terminar, se eu recebo um recurso para fazer uma ponte, eu só posso fazer a ponte. Eu falo, por que não dá para remédio? Não pode. Qualquer desvio da finalidade do recurso, você é processado, você só pode fazer aquilo. Então, eu, em nome da Secretaria de Obras, como secretário, o pessoal que está aqui, em nome da Prefeitura, a gente não quer terminar, lógico que isso não pode terminar aqui, e a gente está à disposição, a Ana conhece a gente bem lá, para a gente tentar achar uma solução para isso aí, dentro da legalidade, que, infelizmente, a burocracia é muito grande. Eu agradeço, uma boa tarde. Nós agradecemos ao Mauri. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu queria falar sobre o senhor Ronaldo, que esteve falando aqui antes, né? Eu sei que os filhos do senhor passam, porque na minha infância eu morava na Coronel Quintão, tinha o córrego, e quando invadia eu ficava na janela esperando um vizinho me salvar, porque meu pai e minha mãe trabalhavam. Então aí vinha minha avó, o vizinho Pedro, o senhor Pedro, que morava do lado, que é um policial militar, a família dele toda ia lá nos salvar. Eu sei que os seus filhos passam com essa dificuldade. Chover, você tinha que correr para a janela. Eu vou sugerir, né, primeiramente, parabenizar a vereadora Ana, né, por ter puxado essa situação. Eu sou bem próximo à família do Cristiano. Não sabia, eu cheguei a ver na televisão esse fato, mas eu não sabia que você era tão próximo à minha pessoa. Sugiro a Vossa Excelência que a gente inicie, né, umas tratativas, convidando Miguel Lucas, assessores aqui à casa, a senhora puxando essa reunião. Quanto à ação, eu sugiro que a gente tem que iniciar, sim, essas tratativas, para terminar. E o caso da ação, se isso for resolvido politicamente, eu acho que a ação pode ser retirada, sim, né? Num futuro, depois que tudo esteja resolvido. Mas eu acho que a gente precisa trazer essa casa, essa responsabilidade, já que a senhora trouxe, umas reuniões mais frequentes com Miguel Lucas e as pessoas envolvidas, chamar a comunidade, porque pela falta de dinheiro não pode deixar de se fazer uma obra dessa, né? Até porque até quando o senhor Ângelo vai ter que aguentar isso aí? Acho que a senhora deveria puxar e estou ao lado da senhora, se a senhora necessitar. Tá bom? Muito obrigado a todos. Perfeito, vereador. Nós registramos a presença do vereador João Coteca também no plenário, pela ordem, professora Ana. Senhor presidente, eu concordo com o vereador Melo, da gente estar solicitando aqui a presença do empreendedor também, do Miguel Lucas. Mas eu acho que o Executivo, a CISAMA, não pode ser omissa. Esse senhor está pegando o seu salário, que é do sustento da sua família, o Cristiano da mesma forma, tirou o filho de uma escola particular, teve que reduzir as suas despesas para pagar aluguel. E ainda me diz que o IPTU está em dia. Deposita esse IPTU na Justiça. Todos os moradores deveriam fazer isso, porque o que não é cabível é eles estarem passando dificuldades, senhor presidente, e estando em dia, então deposita lá em ordem judicial. O que eu penso? Eu acho que tirar o processo agora, já finalizado, tendo sido deferido, só para concluir, senhor presidente, só se tiver um aval do prefeito, da Secretaria de Obras e do CESAMA, de que será cumprida esta obra. Obrigada, senhor. Perfeito. Com a palavra, vereador Juscelio Maria, e pela ordem, vereador Sargento Melo. Só verificar, eu acho que quem está respondendo pela CESAMA é o Marcelo, né, Marcelo?
Poderia verificar a situação dos aluguéis, Marcelo, para a gente já iniciar já uma... Eu não sei qual é a legalidade, né? Eu queria ver até com você. Qual o motivo, se tem condições, se tem que ter esses recursos mesmo para não pagar, se isso é rotineiro no CESAM, se há essa possibilidade de a gente conseguir, só uma pergunta, depois você responde quando te der a palavra, para a gente ver se a gente consegue, pelo menos, já iniciar, né, o pagamento desses aluguéis e tal. Você explicar isso para a gente depois, como é que funciona isso lá no CESAM. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Juscelio Maria. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, eu cumprimento os vereadores, a mesa e a extensão da mesa, e muito cordialmente a plateia que nos honra com a presença aqui, vindo buscar na Casa do Povo respostas, encaminhamentos e até soluções para os problemas que vocês estão vivendo. Cumprimento também a escola que está presente aqui conosco, né? A Ademar Rezende, de Andrade, e a Marcos Freire também está aqui, através da professora Eliane, que está sempre aqui na Câmara, trazendo as pessoas para participar desse movimento que é cidadão. A minha fala, ela vai primeiro em solidariedade a vocês, porque, de fato, viver sempre na iminência do perigo, sempre na iminência do susto, do medo, é muito triste. Então, o Ronaldo, quando fala do desespero que vive ao anúncio das chuvas, deve ser desesperador. E o Paulo, quando fala da questão da organização, eu vejo que isso é muito importante também. Porque mesmo que a resposta chegue muito tempo depois daquilo que a gente deseja, mas se ela é anunciada, já nos tranquiliza, já nos dá o encaminhamento para a gente, pelo menos, ter uma luz no fim do túnel. E eu quero dizer que essa demanda aqui, ela vai ao encontro da nossa audiência pública, que foi para tratar das chuvas, das consequências causadas pelas chuvas na cidade de Juiz de Fora, isso no macro, isso no geral, mas especificamente ela traz esses pontos que são muito factuais e que são muito ricos no sentido de demandas, que não só é do Cristiano, mas é de muita gente na cidade de Juiz de Fora. Eu fui a uma reunião com a secretária de Desenvolvimento Social na semana passada, reivindicando, vereadora Ana, auxílio moradia que a prefeitura tem que pagar para as pessoas que estão desalojadas ou desabrigadas. Eu fui porque o Centro de Referência de Assistência Social reclamava para pelo menos 80 e poucas famílias esse auxílio moradia que está atrasado. E para quem pensa que é uma cifra astronômica, não é. É algo insignificante diante dos valores dos aluguéis que são cobrados. Ele é de R$ 240 mensal. E ele tem prazo datado. Mas nesse período em que ele é pago, as pessoas têm que encontrar caminhos para elas mesmas terem dignidade de se sustentarem e de não ter que diminuir os custos ou os gastos com a própria família, porque quando a gente tem família, a gente quer e deve dar o melhor para elas, para ela, para a família, para os filhos, quem seja. Então, a cobrança, ou a minha fala, ela é muito em torno disso. Quando a gente fala, vereadora, dos trabalhos intersetoriais, é exatamente para isso. Para que cada secretaria faça a sua parte, para que cada secretaria integre as ações, para que a população não fique à mercê de todo ano ou toda vez que chove, desesperada para garantir a vida. Quando o Ronaldo fala, o seu pai está aqui, para o filho que chora no desespero de um perigo, isso tem que refletir e calar fundo em nós, sim, porque isso é muito significativo. Não adianta o pai proteger se o Estado ainda não está fazendo o que deveria para garantir a integridade física e material de todos e de todas as pessoas que vivem na cidade de Juiz de Fora. O meu mandato está sempre voltado para lutar pelos direitos dos cidadãos, para construir uma cidade para todos, onde todos possam ter dignidade, onde todos possam ter segurança, onde todos possam viver com tranquilidade, sem medo das chuvas que se aproximam. Então, eu estou à disposição para quaisquer demandas coletivas de vocês,
para, junto com os outros vereadores e essa Casa Legislativa, serem os mediadores das soluções que vocês tanto esperam. Boa tarde a todos. Nós agradecemos o vereador Juscelio e nós vamos passar agora para as considerações finais. O primeiro orador nas considerações finais vai ser o senhor Cristiano Andrade. Por 5 minutos, senhor Cristiano. Pela ordem, senhor presidente, antes do Cristiano subir a tribuna. Pela ordem, professora. Eu gostaria de ouvir a manifestação do Cesama, na pessoa... Não, aí seria o doutor Marcelo. O Cesama vai falar nas considerações finais, o professor já está inscrito. Mas ele já está na consideração final. Então, eu acho que a Cesama tem que se manifestar antes, porque se ele tiver alguma dúvida, professora, ele retira depois. deixa eu dizer uma coisa para a senhora, não houve inscrição de fala do Cesama, só daquelas pessoas, não foram inscritas. Como houve uma provocação, 1 minuto, por favor. Como houve a provocação feita pelo sargento Melo, nós vamos conceder, dentro do Tudo cronograma... bem, eu faço a sua parte depois. Pode ir. A fala para o Marcelo nas considerações finais, representando o Cesama. Quer dizer, a Cesama vai ter a fala, só que fora da programação inicial, porque ele não estava inscrito. Se houver necessidade, eu falo pelo Cristiano. Então, está certo. Com a palavra, vereador... Pela ordem, vereador Sargento Melo. Eu pedi para o senhor, né, claro, com a aquiescência de Vossa Excelência, que ele fale primeiro, até porque, se houver alguma outra dúvida, dá tempo de a gente fazer as nossas considerações e, mais uma vez, fazer a pergunta para ele. Pode, Marcelo, pode ir lá. Cristiano, eu te peço só para... Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela... Não, isso não tem problema. Eu sei que Vossa Excelência fez o correto. Muito obrigado. Sargento Melo e público presente, a Cesama falaria de qualquer jeito. O que nós estamos fazendo é invertendo a ordem da fala. Por favor, Marcelo, 5 minutos. Boa tarde a todos. Respondendo ao Melo, o que acontece, Melo, é muito dentro daquilo que a Mauri colocou. Como foi colocado aqui em alguns momentos, lá existe realmente a questão da rede de esgoto e a rede de água pluvial. Em algum momento, em algum trecho dela, essa rede está misturada, é a que a gente chama de rede mista. E, diferente até de alguns entendimentos, a rede mista ela é, sim, uma possibilidade técnica. Juiz de Fora, inclusive, foi construída toda baseado no seu sistema de água pluvial de esgotamento sanitário, no chamado rede mista. Atualmente é que se considera uma solução já ultrapassada. E aí a gente faz a separação da rede de água da rede de esgoto. E é o caso lá. A Cesama, inclusive, tem uma rede de esgoto lá naquela região, é um tubo de PVC de 150, ele anda na mesma servidão, e é por esse motivo que aquele problema que aparece lá, teve até no vídeo, apareceu uma tubulação exposta lá, aquela tubulação é a da Cesama. Então, existe essa possibilidade, a tubulação está lá, e em relação à ação, quando houve o ingresso da ação, a gente fica limitado da mesma forma que a prefeitura. A gente deixa de ter a possibilidade de fazer qualquer tipo de acordo, porque uma decisão diferente por acordo, ela pode ter consequências lá na ação. Então, a orientação jurídica dos procuradores da Cesama é no sentido de seguir o que está caminhando a ação. Isso não impede, como a Mauri falou, da gente tentar chegar em alguma solução técnica que vem passando ao longo do tempo por essas condições que ele colocou aqui. A tentativa de conversar com o Miguel Lucas, a tentativa de talvez entrar numa desapropriação, que eu entendo que a questão da ação dificultou, não é que impeça, mas dificulta. Uma outra questão que me causou surpresa aqui é que o advogado comentou que parece que a liminar já foi concedida no sentido da Cesama pagar o aluguel. Na verdade, não é o entendimento que me passaram da assessoria jurídica. Na verdade, pode ser que não tenha chegado a nós ainda. Na verdade, nós estamos na parte em que a Cesama está junto com a Prefeitura nessa situação. A Prefeitura, como ela é a detentora da responsabilidade sobre a água pluvial, ela foi acionada nesse sentido. E a nossa rede, até por ter o menor porte, ela tem que ser executada logo na sequência da rede pluvial. E essa questão judicial, como bem disse o Amauri, a Cesama, em momento algum, busca descumprir uma decisão judicial, não. A gente simplesmente segue essa orientação jurídica por uma questão até de responsabilidade dos gestores. A gente não pode descumprir uma questão legal também. Esse é o caso.
Obrigado. E a questão dos aluguéis que o sargento Melo... É exatamente sobre isso, é porque como não tem uma decisão ainda tomada, a gente não tem como pagar o aluguel por uma vontade nossa. Como, até no meu caso, como diretor, eu não posso simplesmente, por vontade própria, fazer o pagamento desse aluguel. Existe uma sequência, um rito processual que tem que ser seguido por causa da ação judicial e a gente não pode sobrepor isso. Obviamente, se em algum momento houver um acordo e, como bem colocou o Melo, isso resultar que a ação seja interrompida ou alguma coisa, voltam as outras questões. Mas que eu estou entendendo que não é isso no momento. E nem em momento algum a gente está recomendando que seja tirada a ação. É que simplesmente ela seguiu esse rito e lógico, entendo até a questão dos moradores, que é uma dificuldade grande estar com essa situação. Eles buscaram o direito deles. E, obviamente, se houver uma decisão, em última instância, de que a CESAMA tem que pagar o aluguel, tem que fazer obra, ou o que tiver que fazer, nós vamos cumprir, independente de qualquer coisa. Tá ótimo, nós agradecemos o Marcelo. Pela ordem, senhor Pela ordem, presidente. professora Ana. Senhor presidente, então era isso que nós queríamos. O senhor não atendeu a nossa solicitação. A vereadora que convocou esta audiência, mas atendeu logo em seguida do vereador. Não, entendi Melo. vocês dois, professor. Alguma discriminação? Não, professora. Parabenizar aqui os alunos da escola Marcos Fres, do bairro Eldorado, da Escola Municipal de Ademar Rezende Andrade, São Pedro. Deus abençoe a todos vocês. Continuem sempre frequentando esta casa. São alunos que também fazem parte da Câmara de Vereadores Mirins. Obrigado pela presença. Então, senhor presidente, eu deixo aí a minha recusa pelo não atendimento ao pedido desta vereadora, mas em seguida o senhor atendeu o vereador Melo. Professora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A senhora é testemunha do quanto nós respeitamos todos aqui dentro, especificamente a senhora. Jamais teríamos uma atitude dessa ordem. Na verdade, a argumentação do sargento Melo foi um reforço à argumentação de Vossa Excelência e nós acabamos seguindo, na verdade, a solicitação dos dois vereadores, não do sargento Melo. Eu, de qualquer jeito, peço desculpas a Vossa Excelência se foi interpretado dessa maneira, mas a senhora sabe que esse vereador, não, principalmente quando está aqui no exercício da presidência, não trabalha dessa maneira, respeita todos de forma igual, porque é minha obrigação fazer isso. Com a palavra, o Cristiano, por 5 minutos, Cristiano. É o seguinte, eu acho muito engraçado chegar aqui e falar bonito, entendeu? A coisa anda, vamos fazer, nós estamos aqui, vamos apoiar, a família em primeiro lugar. Sinceramente, eu não sei o que eu sinto. Eu não vou nem falar a palavra, porque é complicado. Sabe por quê? Porque há um processo judicial impediu o andamento de arrumar isso ou arrumar aquilo. Nós estamos processando desde 2006, seu Ângelo? Não é não, né? Entramos com processo agora, em março de 2017. E outra coisa, só está acontecendo isso daqui por conta desse processo. A gente só está sendo ouvido porque eu trabalho com produção de vídeo, eu tenho acesso à mídia. Eu trabalho com a TV Integração, que eu não queria nem citar, mas eu vou citar, que eu chamei para poder fazer a matéria, por 3 vezes cancelaram a minha matéria. O que é isso? É política? É política? Aí eu estou entendendo. Porque o que está acontecendo? Por que está todo mundo tirando o pé? Por que a doutora Roberta, ela se destituiu do caso, se julgando incapaz de julgar e passando para a segunda vara? Ou sai da primeira vara, vai para a segunda vara, fica esse jogo de empurra, CESAMA, prefeitura, CESAMA, fizemos a reunião lá, temos conversas e conversas lá dessa reunião, com o próprio oficial de justiça cobrando ao vivo, e nada se resolve. Desde 2009, o Paulo, com problema na casa dele, com N protocolos. Então, chegar aqui e vir falar, então, assim, aí beleza, eu estou pagando aluguel, uma coisa que eu não pagava, porque eu tenho minha casa própria, entendeu? Não, ao contrário dos senhores, eu não tenho salário, eu sou autônomo, trabalho por conta própria, então isso é muito difícil. Você querer dar dignidade para os seus filhos, e ainda a prefeitura vem e faz uma cagada daquela que fez lá, e joga a responsabilidade toda nas suas costas. Só que eu não sou um cidadão comum.
Eu trabalho com produção, eu sei onde que eu vou correr atrás, eu não sou burro, não sou ignorante. O senhor Domingos esteve lá, e ele falou que eu fiz o que eu podia fazer, entendo plenamente. Ele chegou num ponto onde que ele não pode mais. Então, o que está faltando? Por que a prefeitura não olha, opa, vamos dar uma atenção nesse caso? Porque lá, vamos dizer assim, lá tem um pouquinho mais de acesso. Porque, igual o senhor ali falou, realmente o problema não é só nosso, não. Mas, infelizmente, que cada um corra atrás do seu. Porque se todo mundo fizer, é por isso que o Brasil está de ponta cabeça. Entendeu? Então, eu corro atrás dos meus direitos. Eu não vou deixar isso cair. Porque, inclusive, eu já comentei com o meu advogado, eu quero para o Ministério Público, e, para quem não sabe, eu estou fazendo contato com o Fantástico, porque a hora que o Fantástico bater dentro de Juiz de Fora, porque a TV Integração me negou, vou falar que negou porque por 3 vezes cancelaram. Fizeram a política da boa vizinhança, e depois, Cristiano, a gente vai ter que cancelar por conta disso, por conta daquilo. Tá ok, não tem problema. Mas hoje nós temos uma coisa muito importante, que é a internet. JF da Depressão, compartilhei o vídeo há 2 dias, com 6.200 visualizações de ontem para hoje, e mostra a indignação do povo. Então, quer dizer, por que o povo está indignado? Porque me conhece? Porque é o Cristiano? Coitado do Cristiano. Ninguém sabe quem eu sou, gente. Ninguém sabe quem eu sou. Só ficam indignados porque eles também sofrem. Entendeu? A cidade inteira sofre. Agora, o IPTU está em dia. Os impostos estão em dia. Agora, cabe qual que é a responsabilidade daquela rede lá? É minha. Eu trabalho com produção de vídeo, não trabalho com obra. Eu não sou funcionário público. Então, o que acontece? O mínimo do que está sendo exigido, quando a gente chama pelo telefone, seria o cúmulo se não fossem. Mas vão de 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, assim conforme eu falei na gravação com o vídeo seus domingos. E nada foi feito. Veio o vizinho construir em cima da rede. Ótimo. Nós denunciamos, nós falamos. Deixaram ele construir, de quem que é a responsabilidade da rede? É minha? Ou é da prefeitura? Ou é da Cesama? Então, assim, tá lá, enquanto não desse esse problema, se não fosse uma pessoa comum, ia continuar correndo esse processo por anos e anos, que eu também acredito que ainda vá. Mas eu acho que eu só não quero deixar, eu quero que o meu filho me olhe e fale assim, meu pai tem coragem, porque tem mesmo. Porque eu não vou deixar essa peteca cair, não. Eu vou procurar, eu vou para a rede nacional. Eu vou para a rede nacional. E outra coisa, como o senhor falou aqui, doutor Marcelo, se os senhores estão aí para resolver a questão, eu tenho uma proposta. Eliminem a rede de lá, faça a desapropriação do terreno, que a causa vai ser tirada. Não é por conta da causa que o processo não está andando. Esse processo não anda desde que ele entrou, a gente relata desde 2006. O problema não é de agora, o problema é muito antes. Obrigado. Nós agradecemos e parabenizamos o Cristiano pela fala. Para as considerações finais também, na extensão da mesa, o doutor Sérgio Machado. Também por 5 minutos, doutor Sérgio. Primeiramente, eu gostaria de responder ao excelentíssimo senhor vereador Jocélio. Tá. Ele não se encontra, mas o remédio judicial cabível no momento é a execução, e já está sendo providenciado pelo escritório. Agora, dando continuidade, é um absurdo ouvir aqui desta tribuna, né, que fizeram uma proposta para ratear os custos da obra. É para rir. Porque a pessoa não pode morar naquilo que comprou e pagou justamente. Paga seus impostos fielmente e ainda vai ter que tirar um pouquinho mais do seu bolso para ratear obras que competem à administração pública. Para mim é um absurdo. Outra situação, a rede de Juiz de Fora foi pautada várias vezes e vários anos numa rede mista. Tudo bem, eu não sou técnico para falar a respeito, mas eu também não sou burro também para entender que se aumenta o número de moradores de casa, doutor Paulo, o senhor pode me corrigir se for o caso, não seria necessário aumentar então a tubulação para a captação do esgoto da rede pluvial?
ou aumenta o número de casas, ou melhor, de arrecadação de IPTU, e a tubulação continua a mesma. O processo judicial não é problema para resolver isso, não. Isso aí é falta de vontade. Simplesmente vontade. E a administração pública insiste em que passar a responsabilidade de quê? De ano ou de mandato para frente. A situação deles não é agora de 2017, quando entrou com o processo. Esse problema, ele ocorre desde 2006, ou mais, 2006, que nós temos conhecimento. Quem for no local vai verificar, vou falar um termo aqui, não é paliativo não, tá? É gambiarra. A tubulação está exposta, está pendurada, amarrada com paus e arames. Só um minutinho. Esse período agora, chegar às chuvas, né, o período de chuvas, o temor existe. E o que nós estamos buscando aqui, eu quero parabenizar a vereadora Ana a respeito, o que nós buscamos aqui não é questão patrimonial, não. A nossa preocupação não é isso. O processo pode rolar, e isso aí, eles já estão cientes disso, tá? Que processo contra os entes da federação são processos demorados. A nossa preocupação aqui, senhor presidente, chama-se com vida humana. Simplesmente é isso. Essas famílias estão em risco. A casa, o laudo pericial, o laudo da Defesa Civil, já constatou que a casa é inabitável. Então, senhor presidente, eu gostaria que isso fosse levado em consideração pela administração pública. Se não há a possibilidade, no momento, de fazer as obras definitivas, que atenda pelo menos o clamor dessas pessoas e a ordem judicial para o pagamento dos aluguéis. Agradeço somente. Obrigado. Nós agradecemos o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, nós vamos passar as considerações finais. Não, doutor Mauri, não quer responder? Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André. Não senta aí, irmão. Faz favor. Eu pediria ao público, porque a audiência pública ela não permite esse debate, que as pessoas entendessem a dinâmica. Pela ordem, vereador André Mariano. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar a vereadora Ana, que hoje, nesta tarde, traz essa audiência. Existem algumas demandas que acontecem na cidade que a gente só tem realmente a real condição de um problema quando, às vezes, a população procura um vereador e hoje proporciona uma audiência pública como essa. Eu quero aqui dizer que eu não pude estar desde o início, que eu estava resolvendo um problema. Esse é um período que nos preocupa muito. Nós temos uma igreja nossa no bairro Francisco Bernardino, e lá tem um córrego que a cada período de chuva, água entra pela igreja e acaba que a igreja tem que dar total suporte àquela comunidade. E por essa preocupação, desde já, eu quero aqui pedir aos nossos secretários para que a gente possa, de uma forma ou outra, nos desdobrar ainda mais nesse período por causa do grande problema. Dizer aqui ao meu amigo advogado Sérgio Machado, Cristiano de Andrade, estou vendo aqui o Tãozinho, Fabiano, são amigos nossos, lá do bairro, só para concluir, lá do bairro Nossa Senhora das Graças, né? Então, quero aqui me colocar à disposição e somar junto para que a gente possa também tentar resolver esses problemas e correr atrás para que tudo possa se concretizar. Que Deus abençoe e obrigado. Nós agradecemos, vereador André Mariano. Para as considerações finais, a vereadora proponente desta audiência, professora Ana Rossignoli. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Senhor presidente, pelo jeito aqui, nós estamos chegando ao final da audiência pública sem uma solução do problema. Vai sair do mesmo jeito que entrou, né? Eu já tive a oportunidade de fazer atendimentos nesses anos todos aí como vereador, de várias situações semelhantes a essa aqui, né? Talvez a pior
Foi aquela lá do Santa Teresa, que eu fui com o Cid Nilson, quando o Cid Nilson trabalha aqui na casa. Era o presidente da Associação de Moradores, né, que vários moradores perderam suas casas completamente, aquilo levou anos para ser resolvido. E, assim, existe uma ação judicial, mas, para mim, está claro que é um problema que existe anteriormente, a partir de 2006, né, a ação foi entraram agora, porque realmente 11 anos depois, né, se você não resolve o problema, a solução é tentar judicializar. E me parece também que há um problema com quem fez aquele condomínio, né, que agora é uma associação, né, que é o empreendedor, né, lá da Zona Norte, que deveria ser envolvido nessa situação também, na minha modesta opinião, né? Porque nós já fizemos aqui, outro dia, uma audiência pública que trata, só para completar, senhor presidente, que trata aqui dos loteamentos em Juiz de Fora, dos condomínios em Juiz de Fora. Né? E há uma série de irregularidades nesses condomínios. Não são poucos, não, uma série de irregularidades nos condomínios. Aliás, quase todos carecem, inclusive, de regularização para poder as pessoas terem a sua escritura. Né? Então, eu pediria, no caso aqui da Prefeitura, né, que é sempre aquele problema, né? O tempo da Prefeitura não é o tempo das pessoas. Né? 10 anos para a Prefeitura parece pouco tempo. Agora, para quem está vivendo o problema, é uma eternidade. Né? E a Prefeitura deveria jogar peso para resolver esse problema agora, antes que comece a resolver. E, quem sabe, a gente chamar aqui também o empreendedor do Portal da Torre, né, para a gente poder fazer essa discussão com ela, porque senão nós vamos ficar do mesmo jeito. Obrigado. Perfeito, vereador. Com a palavra, a vereadora professora Ana Rossignoli. Senhor presidente, o vereador Betão foi muito feliz na sua fala. Eu saio desta audiência frustradíssima. Continuo vendo o senhor Ângelo pedindo a Deus nas suas orações, juntamente com a sua família, com os demais vizinhos, pedindo a Deus para não chover, enquanto muitos pedem a chuva para cair. Então, realmente o vereador Betão foi muito claro na sua palavra. Eu acho que nós temos que sair daqui hoje, com o encontro já marcado com a Secretaria de Obras e com a CESAMA. Se possível, até também com a Defesa Civil, viu, doutor Jefferson? Ficaríamos muito agradecidos, porque o senhor também é engenheiro, muito agradecidos com a presença da Defesa Civil, juntamente com o empreendedor Miguel Lucas. Nós vamos estar entrando em contato com ele. Sugiro que não tirem a ação da Justiça sem um acordo por escrito, que é acordo verbal, dizia minha mãe que palavras o vento leva. Tem que estar documentado, que agora já está na fase final. E vocês já passaram muitas dificuldades. Podem até pensar que eu sou amiguinha do Cristiano, senhor presidente, mas não sou não. Minha amizade com o Cristiano é estritamente comercial. No dia, meus filhos disseram assim, porque quando eu liguei para o imobiliário e consegui os 2 imóveis, coitados, eles não tinham nem parente para endossar para eles. Tanto que eu sou avalista dele e do senhor Ângelo. E nunca me deram nenhum motivo para reclamar esse aval que eu dei a eles. Já faz 2 anos que eu sou avalista deles e mal conhecia. O senhor Ângelo, então, fiquei conhecendo na hora. Mas o desespero deles era tanto que eu não poderia sair dali com a minha consciência tranquila. Então, senhor presidente, eu queria, depois do término desta audiência, conversar com a doutora Mauri, agradecer, doutora Mauri, sua preciosa presença. A gente sabe da ocupação dos senhores secretários, sabe o quanto é difícil vir até aqui, mas eu quero agradecer a sua presença, agradecer a presença do doutor Marcelo, que sempre muito solícito quando a gente procura. Ele também não tem autonomia de responder nem tudo pela CESAMA. Doutor Domingos também sempre muito solícito, doutor Jefferson, doutor Zé Walter, e ao Cristiano, ao doutor Sérgio, que está aqui representando, né, essa causa, o doutor doutor Lúcio Martins, ao nosso querido amigo, foi procurador desta casa, uma pessoa que a gente tem muita estima e consideração, doutor Manuel Denezini,
Não sei se eu falei alguém, eu falei. Doutora Cida, acho que eu falei todo mundo. Agradecer que o vereador André Mariano, vereador Wagner, vereador Juscelio, vereador Coteca, vereador Betão, vereador Melo, e a todos vocês que vieram aqui pela luta desta causa, que não vai parar aqui. Nós vamos continuar. E eu convido aqui os vereadores que aqui estão, para que no dia da reunião com o empreendedor Miguel Lucas, Secretaria de Obras, CESAMA, e peço também a presença da Defesa Civil. Tá, quem é? A Secretaria de Atividades Urbanas. Então, nós vamos marcar esta reunião, mas vamos sair daqui um tanto quanto injuriados, de ver que estas famílias continuam sofrendo. Estas famílias ainda estão no desespero de pedir a Deus para não deixar a chuva cair, enquanto tantos outros pedem para a chuva cair porque nós precisamos delas. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção, obrigado a presença de todos, que Deus nos abençoe nesta tarde e que a gente possa aí conseguir, pelo menos, sanar este problema. Obrigado pela atenção de todos, uma boa tarde, que Deus os abençoe. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Queria parabenizar a vereadora Ana, sempre muito atuante. É um prazer a gente estar trabalhando ao lado de uma vereadora tão atuante e experiente, e só a cidade ganha com isso. Mas eu iria sugerir uma reunião, vereadora, com o jurídico do CESAMA, para verificar sobre essa situação da ação. Primeiramente, né, ver se consegue fazer isso aí para a vereadora Ana já verificar, junto com o vereador Sérgio, né, e a vereadora, com o jurídico, para verificar sobre o pagamento, inicialmente, dos aluguéis, a respeito desse agravo e tudo mais. E, posteriormente, seguir as palavras da vereadora, que vai conduzir essas reuniões com as demais secretarias. Vereador Sargento Melo, a professora, com certeza, vai conduzir todo esse processo aí, vai avaliar todas essas variáveis, né, para que o melhor seja feito. Eu queria, ao terminar essa audiência, em primeiro lugar, parabenizar a professora Ana, realmente uma professora que é muito atuante, nós temos uma frase aqui entre nós, aqui, que a Ana é uma vereadora que vale por 10, e vale mesmo. E a Ana é uma garantia e uma certeza de que essas situações que chegam até a casa, quando ela abraça essas causas, ela leva, todos os vereadores têm também o seu empenho, mas a professora é muito guerreira, tem um espírito guerreiro e a gente acha que, tem quase que certeza que vamos ter avanço nesse problema que é tão sério, que, como disse também o senhor Pedro aqui, não é um problema só de vocês, é um problema hoje da cidade de Juiz de Fora. Eu queria agradecer a toda a mesa aqui, na figura do Amauri, eu cumprimento a todos os presentes, particularmente, né, ao Cristiano, ao doutor Sérgio e ao senhor Ângelo Felicíssimo. Senhor Ângelo, pode ter certeza que nós vamos sair daqui frustrados, como a professora bem disse aqui, mas todos nós sensibilizados com esse problema e iremos nos empenhar juntamente com a professora e os outros vereadores para que a gente encontre uma solução definitiva para a situação de vocês. E acho que existem essas questões legais, mas o diálogo e o entendimento e a negociação pode se sobrepor a qualquer ação judicial e pode encontrar um caminho melhor, às vezes, do que da justiça, que nós entendemos que foi, inclusive, correto na sua ação em função do tempo. Ao público presente, aos moradores, também passo para vocês isso que nós estamos dizendo aqui pessoalmente a quem está dentro do arco do plenário. Contem com essa casa é a casa de vocês, é a casa do povo. Nós estamos aqui para ouvir, para acatar e para trabalhar no sentido de que essa cidade seja uma cidade igual, uma cidade melhor para todas as pessoas que moram aqui. Tenham todos uma boa tarde, nosso muito obrigado.